Vamos abrir em Tiago 1,19. Enquanto você está abrindo aí, então meu nome é Ricardo, tá? Eu esqueci disso, eu fui falando já. Meu nome é Ricardo, como o Tijuca colocou, e eu lidero a juventude da Igreja Batista da Graça, lá no bairro Industrial, tá? Tiago, a partir do 1,19, vai dizer assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, estejam todos prontos para ouvir e tardio para falar, e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito nessa comunidade, por cada jovem e adolescente que está aqui hoje. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos ajude a compreender as suas escrituras, a compreender a tua palavra. Eu peço que o Senhor nos ajude a crescer, mas não apenas ter um entendimento, mas que essa palavra traga revelação e prática, Deus. Que ela transforme a nossa vida. É assim que nós oramos e pedimos o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir um favor, se Tijuca me permitir. Eu vou aproveitar que o meu irmão Rodrigo está aqui. No final da palavra, eu gostaria que ele cantasse uma canção. Por que eu vou pedir a ele? Porque a música é dele e tem tudo a ver com a palavra que a gente vai estar ministrando. Então, se Rodrigo puder falar com alguém da mídia e botar a letra lá, vai ser muito bom. Tá? Então, vamos lá, então, abre parênteses, fecha parênteses, vamos falar das escrituras. Gente, do verso 22 ao verso 26 dessa carta de Tiago, se você ler depois a carta, eu não sei quantos já leram a carta toda de Tiago, mas desses versos que nós estamos lendo, nós vamos ver uma ênfase muito grande no engano. E existe uma diferença para mim, não sei para você, de ser enganado por Satanás e de se auto-enganar. Existe ou não existe essa diferença? Para mim existe. Porque talvez alguém foi enganado por alguma ideia, sabe? Satanás ele vai se corrompendo no meio de alguns irmãos, vai entrando, e vai trazendo alguma ideia que talvez fechou seus olhos para alguma coisa que a Bíblia não diz. E é tanto que quando você tem clareza do que a Escritura está dizendo sobre aquilo, você volta para a rota. É assim ou não é? Quantos aqui já passou por alguma situação que pensava uma coisa da Bíblia, inclusive, e quando começou a ler a Bíblia, porque nós somos o único povo, irmão, que crê na verdade, nós conhecemos a verdade, amém? Eu creio na Bíblia como a verdade, o manual, amém? Mas é o povo que menos lê aquilo que crê. Se você for conversar com uma criança, um muçulmano, o menino de 10 anos de idade, ele sabe, textos ao Corão quase todo. E se brincar, não vou nem fazer isso, mas isso não é a realidade da PIBA só, é da minha igreja, eu estou lutando lá, para a gente ler o Novo Testamento em 90 dias. Irmão, parece, sabe, alguém já viu carroceiro? Né, tipo, fica com chicote, era eu todo dia, bora irmão, vamos ler, e tem uns irmãos que terminou já semana passada, e tem uns irmãos que estão terminando até hoje ainda, mas graças a Deus que eles estão perseverando, pelo menos eles estão continuando, eles estão persistindo ali para terminar, mas é uma luta para a gente ler a Bíblia, e por quê? Porque, veja, e não é porque a gente tem dificuldade de ler apenas, porque durante muito tempo a gente deu essa desculpa, né? Não gostamos de ler porque o brasileiro não foi ensinado a ler desde criança. E eu concordo. Porém, tem irmãos aqui que talvez já leu As Crônicas de Nárnia, que é um bom livro. Ou talvez já leu, sei lá, diz aí um livro grosso aí, grande, de muitas páginas. Alguém pode dizer aí um? Harry Potter, né? E outra aí que eu não sei nem o nome. Na minha língua é pegada, tá, irmão? Então não vou nem tentar falar. Mas, e quando vem para a Bíblia, a gente tem dificuldade. E essa dificuldade, irmão, eu creio que não é natural, ela é espiritual também. Por quê? Porque ali está a verdade, aquilo que pode nos libertar, aquilo que vai nos fazer acertar o caminho. Sabe, eu penso o Espírito Santo como um mestre de obra.
Amém? Então o Espírito Santo é um mestre de obra, ele precisa de material para trabalhar dentro de nós. E quais são esses materiais? A vida espiritual, a leitura da palavra, a oração, o jejum. E nós somos também o povo que menos tem práticas espirituais, aquilo que Jesus ensinou. O muçulmano jejua, irmão, mas eu não quero comparar aqui, tá? Não é isso. Eu não estou dizendo que a fé deles, a forma que eles estão fazendo é correta, porque é baseada na lei. Nós sabemos que nós conhecemos a graça de Cristo. Amém? Porém, nós vamos ver vários textos do próprio Cristo falando do que Ele espera daqueles que receberam o Espírito Santo. Então, quando nós conhecemos a graça de Deus, isso se torna um combustível, uma sede, uma fome pelas Escrituras. Irmão, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias o nível de engano, ele vai aumentar drasticamente. Então, quanto menos nós conhecemos a Bíblia, mais fácil de sermos enganados. Quantas pessoas que estavam aqui ano passado e agora não estão mais? E talvez não desviaram, estão talvez em alguma seita, ou alguma igreja talvez, outra igreja, mas que talvez, e eu não estou querendo aqui falar contra tal denominação, não é isso, mas talvez foi fisgado por algum tipo de conteúdo ou entendimento equivocado que as Escrituras não falam. Ou se fala, não fala daquela forma. Então a melhor forma de nos vacinarmos contra o engano é o quê? Fale comigo. Conhecendo. Vamos lá, irmão, mais forte, irmão, me ajude. Conhecendo as Escrituras. Eu que estou com a garganta ruim, irmão. Vamos lá, me ajude. Amém? Então, deixa eu falar algo para você, irmão. Você está aqui, talvez você chegou e você está desde criança. Eu me converti com 9 anos de idade. Me converti não, né? Eu fui para a igreja com os 9. Porém, eu só entendi o Evangelho e recebi Jesus de fato. E veja, receber Jesus, irmão, não é levantar a mão, tá? E vir aqui para frente. Não que isso seja errado. Mas é um testemunho interior, sabe? Algo aconteceu aqui dentro e daquele dia em diante algo mudou. Só que o fato de você estar aqui talvez desde criança não quer dizer que você é alguém salvo. Você pode ter jeito de crente, fala como crente, se veste como crente, anda como crente, mas talvez não é crente, irmão. E há uma possibilidade muito grande disso. Você está assustado aí, irmão? Está tranquilo? Por favor, fica aqui comigo, tá? Eu não estou querendo de forma nenhuma dizer que você não é crente, tá, irmão? Estou querendo dizer que existe essa possibilidade, tá? Em Mateus, nós não vamos ler, eu só vou citar, tá, para a gente não demorar. Em Mateus 7, 22 ao 23, Jesus vai dizer assim, que muitos, naquele grande dia, vai falar bem assim, Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu profetizei. E o que é que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Gente, tem muita gente que pega esse texto aqui e fala bem assim, tá vendo aí quem flui em cura, tal, quem ora para as pessoas por cura, é tudo desviado. Não, irmão, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que sinais e maravilhas não é um parâmetro para que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Isso não quer dizer que alguém que flui nisso não é de Deus. Mas antes de você ver apenas o sinal, você precisa ver o quê? Os frutos do Espírito. O que vai dizer se uma árvore é boa ou ruim, não é o quanto ela prega eloquente, o quanto ela toca legal, a música, o quanto de unção, né? Eu costumo dizer que uns são e outros não são, né? O nível de unção que aquela pessoa carrega, não importa se a voz dela chega no mais grave, ou no mais baixo, ou no mais alto, sei lá. Não importa. O que vai dizer se aquela árvore, de fato, nasceu de novo, germinou o Evangelho, são os frutos do Espírito. E eu não vou falar sobre os frutos aqui agora, não está na lista. Mas você deve saber, amém, irmão? Amém? Não deixa assustado não, pelo amor de Deus. Que Tijuca está pregando aqui o Evangelho
Todo sábado não, né? Mas quase todo dia estou vendo, o bicho está aqui na igreja quase todo dia, né? O bicho trabalha, né? Vai dar certo. Amém? Vai dar certo. E como líderes a gente fica triste às vezes, porque não é um cansaço para a gente estar discipulado com alguém, sentando, conversando, tal, pregando. Isso não é cansativo. Para a gente é cansativo quando a gente gasta tempo, prega o evangelho e a gente percebe que aquela pessoa não deu fruto daquilo que ela recebeu. Isso é cansativo. E a coisa mais triste e mais terrível para alguém, não faça isso, é tentar discipular alguém que não nasceu de novo. Não existe. Se você for tentar discipular alguém que não nasceu de novo, é impossível. É a mesma forma que os fariseus queriam. Eles queriam ser discípulos de Jesus, baseado na lei. Não tem como. Entenda uma coisa, querido. De uma vez por todas. Você não presta. E não existe salvação em você. Então não se engane quanto a esse quesito. Então eu gostaria de começar essa palavra falando que nós precisamos acordar para não nos enganarmos, porque tem muita gente vivendo uma vida dupla, ou uma vida tipo, no culto todo mundo bonitinho, legal, de batom, paz do Senhor, querido, a voz, né, eloquente, mas a vida é horrível, podre, não há vida. Se eu te fizesse uma pergunta, que diferença há entre você e o seu amigo do trabalho que não é cristão? Existe alguma diferença? Ou é só o linguajar? Ou é só as músicas? Porque olha como nós somos superficiais. Nós mudamos a música, não bebemos, não vamos mais no bar, e achamos que isso é santificação. Enquanto, na verdade, você só mudou de costume. Você não bebia, não fumava, agora você bebia e fumava, agora parou de beber e fumar. Começou a ir para a igreja, começou a falar igual crente, se vestir como crente. Mas não quer dizer que você é crente. Porque se você acorda na segunda-feira pensando nos boletos, o cara do seu lado que não é crente, acorda do mesmo jeito. Ansioso, porque tem conta para pagar, correndo atrás da vida, porque está na correria. Deu para entender? Se você está flertando com alguém e mais 10 pessoas, querido, desculpa, você não nasceu de novo. Eu sei que é forte o que eu estou falando aqui. Mas que se existe alguém, preste atenção, eu não estou falando de um irmão que está lutando contra o pecado. Eu estou falando de alguém que vive na maior sacanagem, safadeza, vive uma vida dupla. E isso não afeta a sua vida, irmão. Você não nasceu de novo. Porque a minha Bíblia diz que aquele que nasceu de novo recebeu uma nova natureza. E nós precisamos crescer nessa nova natureza. Amém? Então vamos para a Bíblia. Antes de a gente voltar para o texto aqui, eu quero só trazer mais uma coisa. Existe uma igreja em Apocalipse, que nós citamos muito, inclusive nos evangelismos, né, que fala bem assim, eis que estou à porta e bato, né, assim, se você abrir, você irá. Queridos, Jesus está falando naquele texto ali para uma igreja, não é para a pessoa que está no mundo, é uma igreja que está fazendo coisa para Deus, está falando o nome de Jesus, está cantando música sobre Jesus, mas Jesus está lá fora. E isso, irmãos, para mim, eu não sei para vocês, mas é o meu maior terror, o meu maior medo. Eu sempre falo na minha igreja lá, meu maior medo é, naquele grande dia, ouvir do meu mestre, eu não te conheço. Irmão, esse é o meu maior medo. Porque eu gastei minha vida toda em algo, e chegar naquele dia, e eu vi assim, eu não te conheço. Eu choro no quarto, cara. Eu digo, Jesus, por favor, eu quero ser teu amigo. Mas já a gente vai chegar lá sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês é que nós precisamos, eu quero já abrir os seus olhos sobre isso.
Abre os seus olhos e faça já uma análise sua. Porque a minha palavra aqui não é para trazer condenação, pelo contrário, é para trazer arrependimento, é para acender um alerta assim, eu preciso. Porque tem pessoas aqui, gente, que está vivendo uma vida dupla, mas não está vivendo uma vida dupla porque quer. Ela até quer mudar, ela até fala assim, ela chega no culto, o pastor prega uma palavra, o pastor Tijuca aqui prega uma palavra, e ela sai daqui decidida, a partir de hoje, eu não vou ser mais assim, eu vou mudar. Só que aí, o decorrer da semana, irmão, ela começa a viver tudo de novo. Por quê? Porque ela está tentando na força do braço. Eu quero dizer para vocês que a santificação ela não é possível por meio da força, por meio do esforço humano. Não adianta você ficar assim, eu não posso ver pornografia, eu não posso ver pornografia. Irmão, não vai rolar. Você ficou assustado porque eu falei isso? Calma, irmão. Ou você acha que talvez, e isso talvez seja um dos maiores problemas que nós temos, é o quê? Sabe, a gente aparenta ser algo que não é. Se existe uma luta, nós precisamos confessar, nós precisamos de ajuda. Mas vamos para o texto. Vamos ler a Bíblia, amém? Então, Tiago 1,18 diz assim, ó. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Amém? Então, primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é, o verdadeiro crente, ele nasce da palavra. A palavra de Deus, ela é divina, e quando aplicada em nossos corações, pelo Espírito Santo, acontece o milagre do novo nascimento. Então, recebemos uma nova natureza. Então, preste atenção. Nós precisamos pregar a palavra. E eu quero falar para você uma coisa. O evangelho não é para ser pregado apenas para as pessoas que estão no mundo. O evangelho é para ser pregado para nós todos os dias. Todos os dias precisamos nos arrepender. Você está aqui ainda, meu irmão? Porque a gente, irmãos, a Bíblia vai dizer que o evangelho é o poder de Deus. Nós não podemos negligenciar o poder do evangelho, de ouvir as escrituras. Eu tenho criado um hábito, não sei se alguns irmãos têm esse hábito, eu achava que não ia rolar, mas eu acabei gostando de ouvir a Bíblia. Alguém já passou por essa experiência? De colocar a Bíblia em áudio? Eu achava que ia começar a viajar, porque tem gente que tem problema, dificuldade de focar ali, de ouvir. Mas, cara, eu comecei a gostar, porque eu comecei a viajar no texto. A Bíblia começa a ler, eu comecei a ver o cenário do negócio rolando ali, sabe? E eu achei legal. Eu estou sempre botando no carro, assim, a palavra, a Bíblia, e eu estou ouvindo, e tá legal. Quem quiser fazer o teste, uma coisa muito interessante, abrir parênteses aqui, vou fechar rapidão. Nós precisamos entender uma coisa, gente. O pastor Jabes pregou uma palavra lá na Graça, domingo, pela manhã. Depois, se vocês quiserem, eu vou até mandar para Tijuca, uma palavra muito pontual, falando sobre o poder do hábito. Hábito, irmão, é algo que você não consegue fazer de uma hora para outra. Tem gente que vai começar a ler a Bíblia, aí o irmão fala assim, eu não consigo ler mais de 2 capítulos porque eu passo a não me concentrar mais. Irmão, isso é hábito. Comece a ler mesmo sem entender, que vai chegar o momento que você vai começar a entender. Senão você vai ficar sempre no nível raso. Tem irmão que vai falar assim, eu não consigo ouvir a Bíblia quando eu não me concentro. Comece a fazer isso, mesmo sem se concentrar. Vai chegar o momento que você vai conseguir se concentrar. Isso se chama hábito. Você vai fazendo aquilo todo dia, vai chegar o momento que você vai condicionar aquilo. O único problema do hábito é criar uma religiosidade. Amém? E aí você tem que tomar cuidado com isso, ou se apoiar no hábito. Não é o hábito que santifica. O hábito é uma ferramenta para te ajudar. Amém? Vocês estão aqui ainda? Então, nós precisamos. Tem um texto que Jesus fala bem assim, né? Que temos que nascer da palavra e do Espírito, não é assim? Nós precisamos ouvir a Bíblia, nós precisamos ouvir pregações bíblicas. Nós precisamos, deixa eu abrir um parênteses aqui, bem legal também. Nós precisamos ouvir músicas bíblicas. Tem muita música, irmão, no altar cantando nas igrejas aí que não tem Bíblia. Eu sempre costumo falar para o pessoal do louvor, eu digo assim, ó, quando nós cantamos a palavra,
Isso facilita tanto a vida do pregador. Porque quando cantamos a palavra, é a palavra ali cantada. E a palavra tem poder. Amém? Então nós precisamos ouvir músicas bíblicas, não músicas que ficam massageando o seu ego, né? Estou sentindo minhas forças indo embora, né? E aí vai embora, né? E aquela carência, né? Tem música, irmão, gospel, que eu escuto, que às vezes está passando em algum lugar, que eu saio pior do que quando entrei. Eu digo, eu não quero isso não para a minha vida não. Né? Que você já está ruim, aí bota uma música, né? É igual o pessoal que está aí no mundão, que vai ouvir o Arrocha, né? O cara foi traído, aí bota uma rocha para sofrer mais, porque a gente gosta de sofrer, né, irmão? Tem gente que gosta de sofrer. Então nós precisamos ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, cantar a Bíblia. É a palavra que transforma, irmão, por meio da palavra e do Espírito. Vocês estão aqui ainda? Aê, estou gostando, amém? Vai dar certo. Ponto 2. O verdadeiro crente acolhe a palavra. Vamos abrir, vamos continuar lendo. Tiago, vamos pular para o 21, versículo 21, diz assim: portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra plantada em vocês, a qual é poderosa para salvar vocês. Então o verdadeiro crente, irmão, ele acolhe a palavra de Deus é comparada a uma semente. E aí me vem em mente, e nós não vamos ver para não demorar, mas Mateus 13, Jesus vai falar sobre a semente, né, o agricultor que saiu para semear, e aí uma parte da semente cai onde? Numa terra rochosa, outra numa terra seca, terra com espinhos. Então, você precisa trabalhar o seu coração para que quando a semente entrar aí, irmão, ela dê fruto, ela não seja esmagada. Como eu falei, quantos aqui tem mais de 5 anos de cristão, de crente? Agora, faz uma análise agora. Quantas pessoas começaram com você? O pastor Paulo ele falou, tenho muito mais, né? Eu acho que foi isso que ele falou, né? Mas quantas pessoas, nesse caminho de 5 anos, já não estão mais aqui? Faz uma conta rápida aí. Se brincar, vai mais de 5. Nesses últimos 5 anos, quantas pessoas estavam com você? Talvez te convidou, te chamou e não está mais aqui. Porque a semente talvez entrou ali, né? Foi plantada a semente, mas os problemas. Jesus vai explicar a parábola, né? Ver os problemas da vida. E sufocou a semente e matou. Sabe, para o pessoal que levantou sobre a questão da faculdade, deixa eu falar algo para vocês. Nós precisamos urgentemente mudar a nossa mentalidade a respeito daquilo que fazemos. Porque o que eu estou fazendo aqui não é mais sagrado do que um advogado. Para mim. Se todo mundo entendesse que sua profissão é tão sagrada quanto a de um pregador, nós estamos fazendo uma bagunça nessa terra. O problema é que nós estamos indo para a faculdade para ganhar dinheiro, e isso o cara da Umbanda faz. O cara de qualquer outra religião faz. Nada contra nenhum tipo de religião. Todo mundo faz, irmão. Todo mundo está buscando algo melhor para a sua vida. Todo mundo quer uma casa no Alphaville. Todo mundo quer um carro bom. E eu não estou dizendo aqui, querido, que ter isso é pecado, tá? Não estou dizendo, eu estou dizendo que isso não pode ser o propósito, o foco, a centralidade da nossa vida. Se alguém quer passar em medicina, quantas pessoas querem passar em medicina, irmão? Porque quer ganhar dinheiro. E aí o que acontece? Quando chega uma viúva lá que não tem o que dar para fazer uma cirurgia, o médico fala, vende a sua casa que eu faço a sua cirurgia. Senão morre. É isso que ocorre. Então precisamos de médicos, homens de Deus, que vão chegar para as viúvas que vão aparecer e vai dizer, ó, eu vou fazer sua cirurgia de graça e ainda vou pagar o anestesista. Muda ou não muda a mentalidade?
A Bíblia diz, busque primeiro o meu reino, e as demais coisas serão o quê? Sabe por que você está ansioso, ansiosa? Porque você está buscando isso mais do que o Senhor. Deixa, Ele vai cuidar, irmão, vai dar certo, fica tranquilo, descansa nele. Você tem um pai, irmão, você não é órfão não. Se for para viver como todo mundo está vivendo, por que estamos aqui? Se não confiamos na paternidade desse Deus, por que estamos aqui? Eu não estou dizendo para ficarmos relaxados, eu também não vou estudar mais não. Não, faça a sua parte, mas aquilo que lhe cabe, nada mais, nada menos. Eu falei isso para uma irmã, que está estudando para medicina. Ela estava tentando já há uns 3 anos, aí quando foi no 4º ou foi 3º ano, ela passou em medicina. Aí ela veio me agradecer, eu falei, no ano que eu descansei, eu confesso até que até relaxei nos estudos. Ela falou bem assim para mim. Mas não relaxe não, tá, irmão? Nem irmão. Então nós precisamos, irmãos, mudar, trabalhar o nosso coração, essa terra, para que quando a palavra que é pregada aqui, por exemplo, eu estou pregando aqui e tem muita gente rejeitando essa palavra agora. Porque o coração está cheio de espinhos, sabe? A terra não está boa. Tem gente já preocupada com o lanche. Tem gente doido para ir embora. Tem gente que veio com outras motivações para cá. Tem gente que não estava nem afim, mas agora começou a ficar afim. Esse cara é meio estranho, mas ele é legal. Eu vou parar para ouvir ele. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz para transformar, irmão. Nós não podemos desapegarmos da palavra, das Escrituras. Amém? Nós não podemos deixar que o nosso coração seja duro, superficial, congestionado e infrutífero. Nós precisamos fazer igual, sabe, alguém já viu aquele negócio que tem na agricultura, né? Passa aqueles carrão com os dentes assim, né? Para tirar os tocos, né? E o Espírito Santo quer fazer isso aqui hoje. No seu coração, quer tirar os tocos, toda a motivação errada que está no seu coração aí, todo egoísmo. Até hoje, irmão, até hoje, você estava estudando para ganhar dinheiro, até hoje, mas hoje você entendeu. Não, cara, eu vou mudar a minha oração agora. Jesus, eu quero glorificar o teu nome naquela faculdade. Eu quero glorificar o teu nome nessa profissão. Eu quero manifestar o teu reino. E aí, irmão, as coisas não têm mais o nosso coração. Se Deus pedir a casa no Alphaville, você dá. Porque foi Ele que te deu, você não tem nada pode ter o nosso coração, nada, nada. A nossa segurança tem que ser o Senhor, gente. Nós estamos entrando em um tempo na Terra global, onde tudo está sendo abalado. Você percebe isso? Nada é mais seguro. Irmão, amanhã podemos entrar em uma guerra global. E todo mundo que tinha um emprego bom, talvez perder. E se a nossa segurança não é o Senhor, irmãos, nós vamos ver muito crente se jogando de prédio. Mas não era crente. Mas não estava alicerçado na palavra, no Evangelho. Vocês estão aqui ainda, amém? Eu vou para o final, mas nunca confie quando o pastor falar isso. Amém? Sempre desconfie. A obediência, irmão, o texto vai dizer lá que a qual é poderosa para salvar. Não é assim que o texto está dizendo no final? Então ele fala bem assim: a obediência é uma consequência de uma terra boa que foi germinada a palavra de Deus, gerando salvação. Essa frase é do Hernando Dias Lopes. Então, a obediência é uma consequência de uma terra que foi germinada a palavra, porque, lembre-se, não tem como sair nada de bom aí, irmão, nada. Você pega uma criancinha de 1 ano de idade, ela quer bater na cara do pai, ela faz birra, porque nós já nascemos pecadores, a nossa raiz é pecaminosa.
Não existe salvação em nós. Não tem como salvarmos a nós mesmos. E perceba, a humanidade está tentando se salvar por meio de uma faculdade, de um trabalho. Estamos procurando salvação em algum lugar, mas o lugar mais seguro da terra é nele. Que lugar seguro é esse, irmão? Que os apóstolos, mesmo sendo perseguidos, sendo presos, eles estavam adorando. É esse lugar que nós precisamos estar, porque se amanhã nós perdemos tudo, permanecemos fiéis ao Senhor, adorando e levantando nossas mãos. Aí tem um texto que vai dizer assim: se é apenas para essa vida que nós vivemos, somos miseráveis, porque conhecemos um Deus eterno. Como podemos viver uma vida focada apenas nesse tempo? Aleluia. Nós precisamos ser germinados pela palavra, porque é a palavra de Deus que vai gerar obediência, que vai gerar santificação. Precisamos nos relacionar também, irmãos, com o Espírito Santo de Deus. Mas antes de falar sobre o Espírito Santo, não é o texto que Tijuca me passou, eu não quero roubar talvez a palavra de alguém que vai passar. Mas no verso 23 e 24 existe algo interessante que ele vai falar, eu não vou nem ler, para não comprometer, tá? Mas só trazer isso aqui, que é interessante, que ele vai dizer, vamos ler, é melhor, né? Vamos ler a Bíblia, né, irmão? Não gosto de... vamos ser fiel, né? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que vê no espelho, mas depois olha para si mesmo e sai e esquece a sua o quê? Aparência. Então eu vou colocar mais 2 pontos agora, para a gente finalizar. E o primeiro ponto é, para a santificação. Quem quer ser santo aqui? Então eu vou te dar, são 2 pontos só que eu vou te trazer, para te ajudar a se tornar cada vez, para te ajudar no processo de santificação, amém? E a primeira coisa é vulnerabilidade. É impossível crescermos no processo de santificação sem sermos vulneráveis. Esse texto que eu li agora, vai dizer assim, ó, alguém que ouve a palavra e não pratica, é semelhante a alguém que se olhou no espelho. O que é que alguém faz? Quando você se olha no espelho, você se olha no espelho para quê? Pensa comigo, a mulherada vai saber melhor, né? Para ver se o brinco está no lugar, se o batom está do jeito certo, se o cabelo está ok, para ver se há alguma coisa de errado em você. Então veja, quando você ouve o que eu estou falando aqui, quando você lê as Escrituras, é um espelho colocando em você, e você olha para você e fala bem assim, tem nada a ver comigo essa palavra. Você está cego, você está louco, você está enganado. Você precisa deixar que essa palavra examine você todos os dias. Irmã, todo dia. E por que o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que para a santificação é necessário ser vulnerável. Porque se existe uma das coisas que mais luta contra a santidade é o orgulho. O não reconhecimento. E sabe o que é engraçado? Jesus sabe de todas as coisas. Que em Tiago, por exemplo, ele vai dizer que a cura, o perdão vem pela confissão ao Senhor, mas a cura vai dizer que vem pela confissão uns aos outros. Por quê? Porque se tudo tivesse apenas o campo do secreto, a gente chega aqui, irmão, querendo matar todo mundo, porque todo mundo santo, bom, né? A crista de Deus, né? O ômega, o alfa. Aí Jesus fala assim, você quer ser curado? Você quer vencer esse pecado? Você está aí, ó, peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa. Você quer vencer isso aí, querido? Faz o seguinte, chega para alguém e fala, ó, estou lutando contra a masturbação. Me ajuda. Isso é horrível, não é? É ruim, irmão, fazer isso. Mas é necessário, porque não é só por conta do pecado, é por conta do nosso orgulho, nós não queremos pedir ajuda. Todo mundo aqui, querido, ninguém, inclusive eu, lutamos contra afetos e desejos que temos, que veja, que não tem a ver comigo,
Se você passar na rua, vai passar uma mulher bonita, talvez você sinta atração. E você não escolheu sentir aquela atração. Você vai escolher o que vai fazer depois com aquela atração. Vocês estão entendendo? Amém? Todo mundo aqui vai ser tentado. Todo mundo vai passar por provações. Todo mundo vai cometer alguns erros. E nós precisamos ser vulneráveis ao ponto de dizer: Pastor Tijuca, essa semana eu estou com muita vontade de trair minha esposa. Querido, isso aqui salva casamento. É melhor confessar tentação do que pecado, entendeu? Isso aqui salva casamento, irmãos. Como é que eu vou falar para o pastor Tijuca isso? Eu canto no louvor. Ele vai me tirar das escalas. Se tirar, irmão, é melhor ser santo para com Deus e pecador para com os homens, do que santo para com os homens e pecador para com Deus. Porque chegar naquele dia, ele vai dizer: não te conheço, querido, apartai-vos de mim. Nunca sentou comigo na mesa. Perceba, o não te conheço é, não tivemos relações. Não conheci, o conhecer ali, eu vou trazer daqui a pouco, eu não vou... irmão, eu tenho um problema. Eu começo a pregar, eu faço esboço todo bonitinho, aí eu vou pulando, vou para o meio, vou para o final, mas vai dar certo. Vai dar certo, eu vou melhorar. Ser vulnerável é importantíssimo. Uma psicóloga uma vez falou, estava ouvindo, e ela falou bem assim: se todos os meus pacientes tivessem no mínimo 3 amigos profundos, de amizade profunda, eu liberaria ele, 80% dos meus pacientes eu liberaria do meu consultório. Igreja, irmão, não é um lugar para frequentar, igreja é um lugar para fazer parte, para ser corpo, para ser família. Igreja é um lugar, irmão, nós somos um corpo, então quando o pé está doendo, está ferido, o corpo sabe, o corpo sente. Quando você peca, mesmo quando ninguém sabe, está afetando o corpo, de alguma forma. E todo mundo aqui, seja do maior ou menor, gera algum tipo de influência, no mínimo na vida de uma pessoa. Então o seu pecado vai afetar no mínimo uma pessoa que olha para você. Eu quero praticar essa palavra aqui agora. Eu quero praticar essa palavra. Eu quero ser vulnerável com vocês aqui agora. Eu quero dizer para você que como pastor, essa semana para mim foi horrível. Por quê? Eu estou numa empresa onde essa semana está uma campanha, eu fiquei doente, mal, eu sou coordenador, então eu tive que trabalhar, porque senão não andava o negócio, é uma campanha muito importante para a empresa. Eu estava indo para o trabalho com febre e mal, e foi uma das semanas que eu menos orei. Eu digo: Senhor, eu vou pregar na piba do meu amigo Tijuca. E eu mal consegui orar. Será que o senhor consegue me ouvir a partir de agora? Porque pastores também lutam para orar, pastores também lutam para ler a Bíblia. Eu li minha Bíblia, irmão, essa semana, eu orei, eu lutei para orar, mas não como na semana passada. Mas ele é tão gracioso, que eu senti a presença de Deus entrando no meu carro hoje, e ele falando bem assim comigo: é, filho, eu estou com você, eu sei que foi difícil, mas vamos caminhar. Nós precisamos ser vulneráveis, irmãos. Nós temos dificuldade de ser vulneráveis até com Deus. Nós vamos adorar a Deus, vamos orar a Deus com o dedo. Pai Altíssimo, Santo, Grandioso, como se Deus estivesse lá. Por que não fala com Ele assim: ô Deus, eu estou ruim. Eu queria te conhecer como o pastor disse que conhece o Senhor, porque está difícil para mim. Qual foi a última vez que você chorou? Estamos tão insensíveis. Nós não podemos nos acostumar com a fé, com a vida do cotidiano, de frequentar culto. Não podemos, irmão. Isso vai nos matar. Nós precisamos estar sensíveis ao toque dEle. A brisa suave, a estar correndo, sabe? E ver Deus. Ouvir a sua voz. Deus fala com as pessoas de várias formas. Alguns correndo, outros lavando prato, outros deitados no chão, como eu gosto de deitar no meu quarto, no chão, e gritar. Eu gosto de fazer isso.
Minha esposa fica lá, a moto tá alto, o Zizinho. Tá bom, o Zizinho bota a rocha aí, mas eu não posso me comparar, então eu tenho que baixar mesmo o tom. No carro, é tão bom quando está no carro, irmão. E ele senta do lado. Eita! E ele chega, ó. Tem gente que sentiu isso, mas há 10 anos atrás, pastor. Há 10 anos atrás. Estava no culto, o pastor Paulo pregando aqui. E a presença de Deus entrou em mim. E não porque todo dia. Está disponível todo momento. Mas nós saímos daqui, já estamos já tem gente que está acompanhando uma série, que já está doido para acabar o culto, para acompanhar a série. Nós perdemos o prazer. Então, primeiro ponto. Ser vulnerável. Para, tira as máscaras, diz, fala, não é para qualquer pessoa não, irmão, alguém confiável. Chega, querido, ó, eu estou lutando contra isso, eu estou lutando contra a mentira. Olha, eu não estou dizimando, há anos que eu não dizimo, todo mundo pensa que eu dizimo, mas não dizimo não. Eu não tenho confiado no Senhor com o meu dinheiro. Chama alguém de confiança, abre seu coração. Olha, cara, eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo, e eu não quero isso. Eu acompanho casos na minha igreja, irmão, eu tenho que ajudar essa pessoa, pregando o evangelho, falando para ela que o sentimento dela não é a identidade dela. Você não é o que sente, irmão, porque hoje você gosta de macarronada, amanhã você gosta de churrasco. Nós somos assim, nossos sentimentos mudam. Então você gosta da pessoa do mesmo sexo, não é sua identidade, não é quem você é, não é quem a Bíblia diz que você é. Vocês estão entendendo isso aqui? Irmão, eu estou falando bem reto mesmo, porque é o culto de jovem, né, irmão? Então, desculpa aí. E o segundo ponto, e principal para mim, e esse é o último ponto mesmo, tá, irmão? Não se preocupa não. No verso 21 novamente, diz assim: portanto, livre-se de toda imoralidade moral, impureza moral, desculpa, e da maldade que prevalece, aceite humildemente. Aceite humildemente. Eu sei que eu vou fazer uma volta aqui, mas aceite humildemente a palavra. Eu já comecei a falar sobre isso, mas um dos pontos chaves e principais pontos para a santificação é a humilhação diante de Deus. É estar vulnerável diante do Senhor. É se relacionar com a sua voz. É se humilhar diante dEle. Deixa eu falar algo para vocês, irmão. Talvez muitos não saibam disso, mas o desejo por prazer não foi o diabo que colocou em você, foi Deus. Você sabia disso? Sim ou não? Amém? Me ajude, lembre-se, nós temos um pacto. Não foi o diabo que colocou desejos no seu coração, foi o próprio Deus, mas para que você o buscasse. Sabe quando eu penso sobre o pecado? Eu penso o pecado seguinte: o que é o pecado? O pecado é você ficar comendo no McDonald's todo dia. Tu vai morrer de câncer, macho. Isso é pecado. Sabe o que é pecado? Pecado é comida ruim. Pecado, a Bíblia vai dizer que o pecado mata. Mas eu vou falar um testemunho pessoal aqui agora, tá? Quando eu me converti, eu ia para a igreja com meus 9 anos de idade. Minha mãe se converteu, minha mãe estava grávida do meu irmão, minha mãe era católica. A vizinha dela... Não sei. Ah, voltou. Ou desliguei. Enfim. Minha mãe estava grávida do meu irmão, a vizinha convidou ela para ir para...
Um dia desse eu estava com o pastor Jabes conversando, e eu estava ouvindo a história da igreja, né? Que o pastor Jabes fez parte ali, né, do processo. Foi muito bom. Enfim, minha mãe estava grávida do meu irmão, foi para a igreja. Na época era pastor Jorge, o pastor da igreja batista do Calvário. E o pastor Jorge pregou o evangelho e minha mãe foi para o apelo. Minha mãe aceitou Jesus naquele dia, e ela fez um pacto com o Senhor. Ela falou assim: Jesus, se o meu filho nascer bem, porque minha mãe tinha contraído rubéola. E quando uma mulher contrai rubéola, há grande chance da criança nascer morta, e se nascer viva, ela nasce com algum problema, né? Algum problema, né? Um braço pequeno. Quando o braço pequeno é uma situação boa, né? De quando nasce vivo. E a médica falou para minha mãe para abortar no 3º mês. Ela falou: aborta, que a chance é 100%. Está no início da gravidez, tem que abortar. Minha mãe falou que não iria abortar. Ela foi para o apelo, ela fez essa oração: Jesus, se meu filho nascer bem, eu vou congregar nesse lugar. O pastor Jorge orou na barriga da minha mãe. Minha mãe disse que na hora sentiu a barriga dela tremer. Alguém acredita em milagre aqui? Amém. Ela sentiu a barriga dela tremer. Beleza. Passaram-se uns meses, meu irmão nasceu, com saúde até demais. E aí eu comecei para a igreja por conta da minha mãe. Tem um negócio chamado Embaixadores do Rei. E aí eu ia para os Embaixadores do Rei para jogar bola, né, irmão? E eu não queria ser crente, não. Por quê? Porque para mim ser crente era chato. Crente não podia beber, não podia fumar. Não podia ficar caminhando nas escolas. Então meus amigos ficavam com a mina, eu não podia ficar. Eu ficava, né, negócio chato pra caramba. Só quero jogar bola mesmo. Não quero saber negócio de crente, não. Porque até então, o que eu entendia de evangelho era: crente tem que ser certinho, tem que andar na linha. E eu, preste atenção, estou dizendo que não é isso não, tá, irmão? Eu estou dizendo que não é só sobre isso. Por quê? Quando eu ouvi a mensagem a primeira vez, eu acho que foi no 2º culto que o pastor Sampaio foi pregar lá na Graça, que ele estava para assumir. Quando eu ouvi a mensagem pela primeira vez, eu aceitei Jesus e comecei a ter curiosidade pela Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a sentir prazer. Eu digo: caraca, esse negócio de evangelho não é algo tão chato, não. Que eu vi os caras, tipo, a sombra de Pedro mesmo em Atos, né, curavam os caras. Eu digo: caramba, esse evangelho é massa. E eu comecei a me interessar pelo evangelho. Porque eu comecei a entender que o evangelho não é sobre o que parar de fazer, mas é sobre o que começar a fazer. Não é sobre parar de comer. Porque veja, se você pegar todos os seus vícios e pecados e tirar ele, o que é que vai acontecer com você? Vai ficar com fome. Aí o que é que acontece? Tem muita gente que era viciado na bebida. Aí ele trocou o vício. Ele parou de ser viciado na bebida e agora ele é viciado em culto. Ou ele parou de ser viciado na bebida, agora é viciado em tocar na igreja. Ele parou de ser viciado na bebida e agora é viciado em videogame. Ele só trocou o vício. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Vocês estão aqui ainda, gente? Está me aguentando ainda? Estou acabando, tá? Então veja, o evangelho não é sobre apenas aquilo que eu não devo fazer. Também. Mas principalmente sobre uma nova alimentação. É uma reeducação alimentar. É tanto que Jesus vai falar o quê? Eu sou o pão da vida. Sabe por que você não está conseguindo ter sucesso na sua santificação? Porque você não está comendo e nem bebendo de Jesus. Porque você não sente prazer em sua presença. Davi vai dizer que quando lia as escrituras era como mel, ele se debruçava, existe um lugar de prazer. No início talvez seja chato, mas chega um momento que você tem prazer em entrar no quarto e orar. Tem gente aqui que ora todo dia ele ora. Mas ele entra no quarto, fala assim: Senhor, abençoe meu pai, minha mãe, não sei o que, não sei o que, fecha a porta e vai embora. Isso não é relação com Deus. Já pensou você se relacionar com sua esposa assim? Você chegar no quarto, a mão não sei o que, meu dia foi assim, sim, tchau, fui. Não, você acaba o casamento em uma semana. Concorda, sim ou não? Isso não é relacionamento. Relacionamento é entrar no quarto, falar, mas também ouvir, parar, ler a Bíblia.
parar ou botar um louvor de crente. Não é gospel não. É bíblico. Amém? Vocês ouviram aqui? Bíblico. E deixar Deus entrar no seu quarto. Dizer, Jesus, sacia a minha fome. Lembra-se da mulher no poço? Jesus fala assim, ó, eu tenho uma água que você nunca mais vai ter sede. E nós, sabe o que é pior? Nós falamos para o mundo, ó, nós falamos assim, quando você aceitar Jesus, você vai ser preenchido. Mas quando nós olhamos para a igreja, vemos uma igreja vazia. Quando eu falo vazia, é dentro. Você quer ver um sinal de que muitos de nós somos vazios? Senta para conversar com o crente. Conversa um dia, outro dia, outro dia. Se o papo for só futebol, videogame, tá vazio, porque a Bíblia vai falar que a boca sai o quê? Que o coração está cheio, irmão. Se você está cheio de Deus, de experiência, das Escrituras, você fala de futebol também, que ninguém é ET, né, irmão, para ficar falando só de Bíblia. Eu gosto de falar de futebol. Mas, irmão, eu também gosto de conversar da Bíblia. Então, vira e volta, eu vou tocar no assunto, porque o coração está cheio. Então, quando eu tenho uma experiência, irmão, eu quero contar. Sabe, um dia desse eu estava no trabalho, tal, e uma moça chegou e começou a desabafar, não sei o quê. E eu orei por ela, cara, e eu senti a presença entrando ali, e a mulher dizendo, cara, a ansiedade passou. E eu digo, uau, eu chego animado em casa, amor. Sabe o que aconteceu, pai? Fui lá, tal, a mulher, e aconteceu isso. Crente sem experiência com Deus, crente sem, sabe, sem o toque do Espírito, é crente chato, só fica reclamando. Já sentou com um crente chato? Ele reclama do trabalho, reclama da faculdade, reclama da mãe, reclama do tio, sente depressão, velho. Eu sento com um crente, 2 minutos, eu já sei que não tem vida com Deus nenhuma. Porque é só problema, eu saio assim, irmão, é do aconselhamento, pesado. Eu não sei com o Tijuca é assim, mas tem uns aconselhamentos, irmão, que eu saio assim, e vocês pensam que pastor é isso aqui, né? Irmão, isso aqui é a parte mais legal. É mais divertido esse aqui, pregar. Isso aqui é massa. O desafio é o dia a dia. É o discipulado, é aconselhar o cara hoje, amanhã o cara fazer tudo o contrário. E ainda dizer que você não deu atenção para ele depois. Isso acontece muito. Com o Tijuca não, só comigo. Tá? Só comigo. Mas, por favor, eu quero instigar você nessa noite, já é noite, a beber dele. Jesus está disponível e nós precisamos ser uma igreja cheia dele. Como podemos falar daquilo que não conhecemos e não experimentamos? Não pode ser apenas um conhecimento teológico, tem que ser algo que bate aqui e queima. E você não é mais o mesmo. E não quer dizer que você não vai mais pecar, quer dizer que quando você peca, não é a mesma coisa, arranha, você fica mal, você quer se matar. Desculpa, se matar que eu falo, se espancar, melhor. Você fica mal, você fica ruim. Se você peca, irmão, e não fica ruim, você fica de boa. Rindo, ó, o cara acabou de pecar e chega na igreja, não tem o Espírito Santo, não tem como. Quem nasceu de novo não vive em paz com o pecado. Não tem como. Então pare de querer ser santo, apenas frequentando um culto, ou ser santo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vai funcionar. Então, tem mais pontos, mais 2 pontos. Primeiro, vulnerabilidade. Chega para alguém, um líder, alguém, confessa, eu estou desviado. Preciso de ajuda, confessa os pecados. Segundo, conserta a sua relação com Deus hoje. Volta a orar, volta a buscar, entra no seu quarto, chora, deixa as lágrimas correr de novo. Temos, irmão, desculpa. A gente tem medo de chorar no culto, porque se o irmão vê a gente chorando no culto, vai pensar que eu estou em pecado. Irmão, deixa pensar. Isso é ser vulnerável, entendeu? Alguém vulnerável, alguém que não está preocupado com a sua imagem, não tem problema em deitar no chão, levantar o braço, correr, chorar, porque eu não estou ligando, eu quero o meu mestre, eu quero ele. Sabe, aquela mulher que entrou lá, por debaixo da mesa, derramou o perfume e começou a chorar.
E Jesus falou bem assim, essa história vai ser contada em todo canto. Eu quero ser essa mulher, irmão. Eu não quero ser o cara que quando chega lá no céu, talvez até foi salvo. Mas ninguém conhece a minha história. Eu quero chegar lá, irmão, e conversar com Paulo e falar assim, eu vi você lá, bicho. Quem chorava era você. Eu não quero ser duro ao ponto de o irmão me magoar e eu dizer que não fiquei ofendido. Ficou, e se ficou, pede perdão. Porque temos dificuldade, porque não queremos ser vulneráveis, não queremos nos colocar por baixo, mas a Bíblia vai dizer que quem quiser ser o maior no reino tem que ser o quê? O menor. Por que ele fez isso? Porque foi onde Satanás caiu, irmão, no orgulho, e é onde ele vai tentar você. Irmão, quando, o segundo erro de Adão, e talvez pior que o primeiro, foi quando pecou, se escondeu daquele que poderia consertar, porque não chegou aos pés do encontro lá e falou, eu pequei, Jesus, me ajuda, como é que eu conserto isso? Não, Adão era para escrever Gênesis, irmão, era para ser Adão cantar com mais detalhes, era para ele contar tudo, se ele voava ou não, porque tem uns teólogos que dizem que voava, que não voava. Eu quero saber, irmão, quero saber. É de sentar aos pés dele e ouvir a sua voz. De nada importa eu saber tanto, se eu não sou conhecido por ele, e ele vem dizer para mim, eu não te conheço, você nunca apareceu para conversar comigo. O não te conheço ali, está falando, a tradução original é como um casal quando tem intimidade. Veja que profundo, a mais alta intimidade, não existe barreiras, não existe cerimônias para essa relação. Eu quero te convidar nessa noite a ser vulnerável para Deus, primeiramente para Deus, e depois para o seu irmão. Não adianta ser vulnerável apenas para Deus. É necessário ser vulnerável, porque a cura também está no corpo. Deus nunca vai dar tudo para você no seu lugar secreto. E eu já fui tentado nisso, porque eu pensava, meu Deus, se eu confessar isso para o meu pastor, ele não vai me ordenar. Entendeu? Mas é que tá, irmão. Quando você é alguém vulnerável, isso mostra caráter de alguém que não está satisfeito com a vida que está levando. Mas não adianta também confessar pecado e não ter uma relação com Deus profunda de intimidade com Ele. Nós precisamos urgentemente estar sensíveis à voz dEle. Nós somos o povo mais feliz da terra, irmão. Nós somos um povo que em meio à perseguição não tem medo. Nós somos um povo que não tem medo nem da morte. Nós precisamos pregar sobre martírio. Nós somos um povo que nem a morte pode parar. Cadê esse povo, irmão? Esse povo está com medo de uma virose, está com medo de uma guerra. Não tenham medo, irmão. Não tenham medo. Queria chamar o Rodrigo para cá. Não, se amanhã o mundo começar a virar de cabeça para baixo, chegou o melhor momento da igreja, porque quanto mais trevas tem na terra, aí é que a luz fica mais fácil de brilhar, sim ou não? Sim ou não, irmão? Fique de pé, por favor, para a gente pensar que está acabando. Você sentou demais já. Eu queria que você ouvisse essa canção e meditasse sobre ela. Mas veja, nesse momento, você vai ser tentado a ficar viajando. Eu quero pedir, por favor, faz isso, coloca a prova. Diga, Jesus, ajuda essa palavra a queimar aqui, transformar aqui. Porque eu não quero ficar mais vindo de culto em culto, sabe? E eu sei que tem muita gente aqui, irmão, que é crente mesmo, que tem, sabe, que está fiel. Mas talvez tem pessoas aqui, irmão, que está frio. Sabe, fica no Instagram lá, vendo as meninas de biquíni e tal.
fica doido para ir para uma balada, para tal lugar, fica cogitando entre dois amores. E é o primeiro mandamento, no primeiro lugar, sabe? Ele precisa ser a nossa principal fonte de prazer, de amor. Você está aqui ainda? Então, feche seus olhos. Se concentre agora. E seja ministrado por essa canção, amém? Pai, no nome de Jesus eu peço, Deus, abre os olhos do meu irmão, Deus, dos meus irmãos, para que eles possam ver, Deus. Essa palavra não é uma palavra de condenação, não é uma palavra para deixá-los tristes, mas se houver tristeza, seja uma tristeza para trazer salvação, e não para que eles se percam mais, mas que eles saiam daqui mais avivados, mais apaixonados pela Tua palavra. Que eles saiam desse lugar, Deus, amando o Senhor mais. Que a gente possa nos enxergar, Deus. No nome de Jesus.